presença, ó Deus. Meu coração só quer ouvir a tua voz. Meus olhos querem ver tua glória, teu poder. Olá, minha gente. Estamos de volta com mais um papo de teologia com a linguagem da gente. É um privilégio muito grande, uma alegria, por que não dizer isso, estar com você aqui compartilhando conteúdos que visam a nossa edificação, não só a de vocês, mas também a nossa edificação. À medida que estudamos, pesquisamos, ouvimos colegas, professores, pastores, gente que tem interesse em abençoar, somos ricamente também abençoados e crescemos com ele. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 11, diz: quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Eu acredito que em nossos pequenos pastores, que são plantadores de igreja nas nossas periferias, não é? Nas nossas comunidades, é de fato gente que quer instrução. E a instrução nos faz de fato sábio e nos faz crescer para glorificar o nome do Senhor Jesus. Os autores do livro Cosmovisão Cristã em Transformação diz o seguinte: nas sociedades modernas não é possível ação sem conhecimento. Ação sem conhecimento. Nas mais diferentes áreas como a política, o serviço social, a educação, a economia, a própria teologia, exige de antemão a ciência e os cristãos não podem mais ignorar essa característica. Porém, não podemos nos corromper e vender a fé para garantir espaço de ação e influência. Não podemos simplesmente assimilar os padrões humanistas de pensamento e ação. Para os autores, é preciso estabelecer uma cosmovisão genuinamente cristã e reunir pessoas para a troca de experiências, de forma que a igreja seja de fato um agente de transformação e influência em todas as áreas da vida em nosso país. Que bênção é poder entender que sem crescimento não podemos agir efetivamente. A igreja precisa ser relevante no seu tempo. Bem, eu tenho recebido aqui com você alguns amigos e hoje nós vamos receber um professor, um amigo que foi construído nas salas de aula. Ele é um mestre por excelência, é alguém que é compositor, pastor, professor, articulista, gente que está fazendo diferença no seu tempo, é alguém à frente do seu tempo. E nós temos todo o respeito por esse homem de Deus, professor Leclerc, da comunidade Verdade Vida. Eu o conheci em 2017, tivemos uma empatia, e de lá para cá ele tem abençoado não só a minha vida, mas de muitos ministros da Palavra de Deus que giram em torno da gente. Professor, eu estou vivendo, e muitos de nós da minha geração, num tempo bastante difícil. É um tempo progressivo, mas também um tempo com muitas dificuldades para que nós entendamos esse tempo. Quem é sexagenário está vendo aquilo que é a instituição ser quebrada, valores que até então eram mantidos por nós estão deixando de existir. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Como viver com essas contradições? Como conviver com essas crises, esses paradoxos estabelecidos na modernidade? A minha cabeça, a cabeça do sexagenário, tem dado um verdadeiro nó. Será que os ensinos que aprendemos e pregamos são retrógrados, ultrapassados? Será que precisamos reaprender a viver nessa sociedade que todos os dias se transforma? Eu gostaria que o pastor pudesse nos abençoar, nos ensinando um pouquinho sobre esse tempo moderno ou pós-moderno, com cosmovisão cristã ou secular, seja ela de que natureza for, mas nós queremos aprender com você nessa oportunidade. Seja bem-vindo, a casa é sua, professor Leclerc. Ô Nildo, meu companheiro de estudo, de evento, de conferência, é um prazer estar aqui falando com você. Rapaz, mas você fez tantos elogios, você é muito gentil, né? Você deve estar falando de outra pessoa. Estou com essa bola todo mundo. Pelo contrário.
Tenho muito para aprender com você e com os amigos aí da Igreja Primitiva. Para quem não me conhece, eu sou o professor Leclerc, eu sou coordenador do projeto Oficina da Palavra, onde a gente trabalha arquivos, estudos, conferências, vídeos com aulas, palestras, pregações, sempre tentando tornar o conteúdo teológico, bíblico acessível, com uma linguagem fácil de entender e com explicações sejam bíblicas. Ao mesmo tempo, a gente trabalha para trazer à discussão questões que são contemporâneas e não apenas históricas. Né? E, atualmente, eu participo da comunidade Verdade e Graça, que é uma comunidade cristã que fica no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que é liderada pelo Davi Cavalcante. Vai ser um prazer estar aqui tentando responder essa pergunta complexa que você fez. Você deveria ter perguntado para o John Piper, né, para o Hernandes Dias Lopes, para o Augusto Nicodemo, para o Timothy Keller. Eu sou muito fraquinho, cara, mas vou me esforçar. Vou tentar te ajudar aí na sua questão. Ô, Nildo, o Evangelho, cara, a mensagem do Evangelho, que é Cristo, né? O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a mensagem do Cristo que veio para redimir o homem e reconectar a criatura com o Criador. O Evangelho ele é supracultural e transtemporal. O que isso quer dizer? Isso significa que o Evangelho ele é suficiente para comunicar a verdade de Deus a qualquer homem, em qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer instituição, em qualquer modelo social. A mensagem do Evangelho, que é Cristo, está acima de todas as coisas. O problema é que, quando a gente pensa nas igrejas, nas instituições, nos seminários, nos cursos e nos nossos grupos de fé, o que a gente comunica nem sempre é só o Evangelho, né? A gente acaba também definindo a maneira de viver, a gente acaba estabelecendo conexões éticas, comportamento moral. E é isso que traz impacto ao nosso coração, é isso que mexe com a gente, porque o Evangelho não muda, Cristo não muda, a palavra de Deus não muda, a mensagem de redenção não muda. Mas o mundo muda, o tempo muda, e a maneira como as pessoas se comportam também muda. Né? E isso é que causa estranheza na gente, porque as gerações vão sendo transformadas, elas vão surgindo, né? As gerações antigas vão passando, as novas vão chegando e a maneira de viver se modifica. Então, deixa eu tentar dar um exemplo para você entender como é que funciona isso na prática. É assim, se a gente só pregasse a cruz, só falasse de vida eterna, de novo nascimento, da volta de Cristo, do poder do sangue de Cristo, se a gente só falasse desses assuntos, nós não sentiríamos tanto a mudança dos tempos. Mas a gente não fala só disso. Né? Você sabe, você é um camarada que está à frente de uma comunidade, você vive cercado de líderes. As lideranças não falam só de Jesus, dependendo do lugar, às vezes nem fala de Jesus, né? Mas esse é um outro assunto. As lideranças falam de um monte de coisa. As lideranças falam sobre como você deve comer, como você deve se vestir, como deve ser o modelo da sua família, como você deve trabalhar, como você deve lidar com o dinheiro, como deve ser o seu comportamento moral. E aí, como é que as lideranças transmitem a informação? Elas transmitem essa informação, como se ela fosse essencial para a fé. Ou seja, um cristão de verdade não é aquele que tem apenas um encontro com Cristo e que aguarda a volta de Jesus. Não, o cristão de verdade é aquele que cumpre as normas estabelecidas por aquela comunidade, os padrões que são ensinados como verdade absoluta e que eles é que determinam a nossa santidade e a nossa aprovação por Deus. Deu para entender? Então, vou repetir. Nós não ensinamos apenas sobre Cristo, nós ensinamos sobre vida, sobre roupa, sobre comida, sobre esporte, sobre trabalho, sobre família, sobre sexo, sobre amizade, sobre vida em sociedade. E tudo isso que a gente ensina é baseado na nossa maneira de enxergar a vida. E aí nós ensinamos as pessoas que, se elas se comportarem
do jeito que deve ser, do jeito que nós entendemos que é correto, elas são cristãs genuínas e assim a vida delas é aprovada por Deus. Quando eu era garoto, por exemplo, você sabe, Nildo, e outros amigos nossos também sabem, eu fui criado numa igreja pentecostal tradicional, né? A gente não podia ir à praia, a gente não podia jogar futebol, não podia ter bateria dentro da igreja, não podia ter percussão, não podia praticar esporte. Algumas igrejas, inclusive, ensinavam que a gente não podia ver televisão, não podia frequentar algumas festas, não podia comer determinadas coisas. E tudo isso era transmitido para nós como se fosse uma característica moral de um cristão, de uma cristã que nasceu de novo e que tem a sua vida aprovada por Deus. Agora você imagine todos aqueles líderes que durante décadas ensinavam e ensinaram que não podia fazer isso, aquilo outro. Imagine como eles ficaram, como eles se sentiram vendo as gerações seguintes fazendo tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Eu me lembro de um líder da minha igreja, lá, um pastor já aposentado, jubilado. Na nossa igreja não podia bater palma, né? Não podia bater palma na hora do culto. Isso era coisa de gente muito pecadora. Mas ele foi convidado para pregar numa outra igreja. E quando ele chegou lá, ele viu que as pessoas estavam batendo palma com reverência, com temor, com alegria. E quando ele retornou, ele compartilhou com as pessoas mais próximas. Puxa, eles estavam batendo palma e estavam adorando a Deus. Quer dizer, aquela visão deixou ele, assim, no mínimo, reflexivo. E o que isso ensina para a gente, Nildo? Ensina que quando as gerações mudam também os costumes, mudam também os comportamentos, as decisões, as opções, muda a maneira de enxergar o mundo e muda a moral. A única coisa que não muda é a Bíblia. Só que, muitas vezes, o que nós, eu e você, dizemos que é vontade de Deus não está na Bíblia. É o que a gente acha que é certo. Mas não necessariamente é o que a Bíblia diz que é certo. Bom, então você me pergunta, né? Como viver com esses paradoxos? Eu diria a você, amigo, que não são paradoxos, são mudanças de tempo. Né? As minhas filhas são diferentes de mim, eu sou diferente do meu pai, que é diferente do meu avô, somos todos diferentes. Deus é o mesmo, nós é que mudamos. E nós temos uma mania muito feia até, muito ruim, de tornar sagrado o que não é sagrado, tornar santo o que não é santo, tornar especial o que não é especial. O que deveria ser sagrado, santo, especial para nós é a Bíblia, é Cristo, é o serviço, a humildade, a unidade, a graça, a fé. Isso que deveria ser sagrado para a gente, mas a gente acaba tornando sagrado um monte de coisa que não é. E aí eu acho que é, você acha que é, mas aí vem uma geração depois de nós que não acha mais que é. Isso não é um paradoxo. Isso é uma maneira diferente de enxergar a vida, de enxergar as coisas. E outra coisa, Nildo, eu vou te falar uma coisa que pode deixar você mais chocado ainda. A gente vai acabar tendo que tomar remédio, eu e você, né? Cara, Deus não está nem aí porque a gente pensa, não. Deus é imparável. Ele continua agindo. E ele só não nos tira do caminho às vezes porque ele é muito misericordioso. Ele entende as nossas limitações, sabe que às vezes nós temos dificuldade de compreender as coisas e recebe o nosso culto, o nosso amor com todo o carinho. Mas ele é imparável, cara. Ele vai levantar outros. Quando nós temos dificuldade de lidar com a mudança, com as transformações dos tempos, o que acontece? A gente acaba ficando obsoleto, anacrônico. A gente não consegue mais se comunicar com as novas gerações. Você vê, nós estamos vivendo um momento da pandemia, não é isso? O mundo está todo em isolamento social. Quantas vezes você e eu ouvimos líderes condenando a tecnologia, condenando o WhatsApp, condenando a internet e condenando igrejas que faziam culto pela internet, culto online? A gente você deve ter ouvido, eu ouvi isso várias vezes. O pessoal metendo pau, dizendo que isso não tinha o menor sentido. Bom, mas agora, meu amigo, com toda essa mudança, foi a alternativa que nos restou. E eu perguntaria a você,
e perguntaria às pessoas que estão nos assistindo: todas essas igrejas que fizeram cultos na internet, usaram o WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, está todo mundo frio, desconectado, fora da presença de Deus, reprovado por Deus, ou eles utilizaram o que deu, a ferramenta que deu, da maneira como deu? Qual é a resposta para essa pergunta tão complicada? Você também me perguntou se o que a gente aprendeu e ensinou ficou retrógrado. Será que tudo que nós aprendemos e ensinamos ficou retrógrado, ficou ultrapassado? Olha, cara, eu diria para você que tudo não, mas muita coisa ficou assim. Ficou retrógrada, ultrapassada e anacrônica. Eu não estou citando a Bíblia, né? Nem estou falando do comportamento cristão, nem das doutrinas fundamentais. Estou falando do nosso olhar ético, moral, a nossa maneira de pensar sobre um monte de coisas. Eu citei para você no início das minhas respostas que quando eu era garoto, os cristãos não poderiam, por exemplo, jogar futebol. E hoje os caras fazem gol numa final de campeonato, levantam a camisa dizendo: é para Jesus, eu amo Jesus. Isso aí no meu tempo de infância era impensável, no meu tempo de adolescência, impensável, completamente impensável. Então, de fato, muita coisa ficou anacrônica, retrógrada e ultrapassada. Quem se limita, quem se reserva, quem se dedica a ensinar apenas a Bíblia, os valores da Bíblia, jamais vai ficar retrógrado e ultrapassado, porque a Bíblia, como eu falei no início, ela é supracultural e transtemporal. Mas quem fica insistindo no seu comportamento moral, na sua ética, nas suas práticas anteriores, né, na sua maneira de enxergar a vida, vai perder o bonde da história. Então, o que cada um de nós precisa fazer, eu, você e as pessoas que estão assistindo, é uma reflexão sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa maneira de pensar a fé, o evangelho e a vida cristã, sobre a nossa forma de prestar culto, de adorar, de pregar, de ensinar, sobre a nossa forma de usar as ferramentas, de lidar com as pessoas. Isso tudo a gente tem que reavaliar. E vou te falar mais, cara. Reavaliar, repensar, rever, refletir, isso é ótimo. Isso não tem nada de ruim. Isso é saudável, é edificante e mostra que a comunidade está viva. Vou te dar 2 dicas importantes para você e para quem está nos assistindo. Primeiro, a Reforma Protestante, ela tinha um lema: Igreja Reformada sempre se reformando. Olha, lá no século XVI, isso quer dizer o quê? Que eles estavam dispostos a mudar constantemente, toda vez que fosse necessário. Essa é uma questão importante. Então, quem quiser estudar mais sobre isso, procure esse slogan aí: Igreja Reformada sempre se reformando. Outra dica que eu quero te dar é o livro do John Stott, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Esse livro precisa ser lido por todos nós. Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. John Stott vai falar sobre isso, sobre como o mundo foi escravizado pela modernidade, pela tecnologia, pelo consumismo e como as comunidades de fé perderam a capacidade de perceber a mudança dos tempos. Inclusive, esse mês de julho, se eu não me engano, dia 17 de julho desse ano de 2020, faleceu o Packer, o J.I. Packer, né? Um dos maiores teólogos da história, que escreveu a obra belíssima, O Conhecimento de Deus. Ele vai falar isso também, que a igreja perdeu a capacidade de entender. Então, a resposta para essa pergunta complexa, Nilda, pra caramba, é o seguinte: precisamos ler a Bíblia, manter firme a nossa base de fé, mas, sobretudo e acima de tudo, precisamos ver o que está acontecendo e precisamos nos tornar úteis para Deus neste tempo. Ok? Espero que eu tenha respondido. Eu estou à disposição para quem quiser mandar perguntas e convido vocês para conhecerem o canal. Acesse lá, youtube.com/Oficina da Palavra. Um abraço, Nildo. Um abraço, turma. Até a próxima.